tá bom? Legal. Então vamos lá. O nome do livro é O Jardim da Paz, tá? Ele é escrito por um grande sábio que vive em Israel. O nome dele é o Rabino Shalom Arush, tá bom? Ele é da linha de estudo do Rabino Nachman de Breslov, ou seja, alguém que tem um conhecimento bíblico da Torá muito grande. Ele também tem entendimento e sabedoria relacionados a Kabbalah, ou seja, é alguém que a gente realmente pode confiar em termos de sabedoria, de entendimento e etc. E aí ele começa o livro dele falando o seguinte, que a coisa mais importante para um homem, principalmente um homem, né, que está num relacionamento, e aqui, né, eu sei que todos nós, sem exceção, estamos envolvidos em um relacionamento, e ele então explica que a gente acaba se iludindo muitas vezes, achando que o que vai nos colocar em conexão com o Criador, o que vai nos aproximar do Criador é a quantidade de horas que a gente estuda, é a quantidade de ações positivas, né, que a gente chama de mandamentos, ou as mitzvot que a gente realiza para pessoas e tal, não sei o quê, mas o que ele afirma, e isso que é o mais interessante, ele afirma que a melhor maneira e a melhor forma de você se aproximar do Criador é você buscando aquilo que nós chamamos, né, em hebraico de Shalom Bait. Shalom Bait. Grava bem esse nome, Shalom Bait. Né? Traduzindo para o português, seria algo como a paz no lar, a paz na nossa casa. Tá? Então, todo esse livro ele é um manual sobre como... Opa, o que foi? O que foi? Aron? Você me chamou? Ele tá falando que ele está com um problema, que está mudo para ele. Tá tendo algum problema? Ele não está ouvindo. Ah, tem mais uma pessoa aqui que entrou. É isso? Não, o Isaac tá falando, Já liberei. ele Não falou sei que ele quem não é essa estava ouvindo. pessoa, mas ok. Tomara que seja alguém do grupo. Tá bom. Então, continuando. Shalom Bait. Shalom Bait. Se tiver alguma emergência, alguma coisa que precisa ser dito, manda no grupo, manda aqui no WhatsApp, que aí eu leio e vejo o que é, tá bom? Se não tiver funcionando alguma coisa, problema for no áudio, etc e tal. O áudio tá mudo. Ué, mas o meu tá funcionando aqui. O que será que aconteceu? Isaac, tem que ver aí o seu áudio. Vou mandar aqui no grupo. Ô, Isaac, vê o que pode ser, porque acho que tá todo mundo ouvindo, né? Tá todo mundo ouvindo o áudio. Parece que, Isaac, o problema aí é com você, queridão. Arruma aí o seu celular. Ó, a Leia falou aqui para mim que quem não tiver, ó, tem um ícone que parece um fone. Parece que ele não está me ouvindo. Eu já. Irmão, é só avisar ele aí para ele clicar Tá no bom. fonezinho do lado esquerdo que ele funciona. Isaac, olha só. Eu vou mandar aqui no grupo, ó. Ih, caramba, pronto. Agora tá todo mundo me mandando mensagem. Eu não sei. Ai, ai, ai. Calma aí, pessoal. Ô, Isaac, se estiver ouvindo, clica no ícone do microfone. Bom, de qualquer forma, está gravando. Se você perder um pouquinho do início da aula, depois você assiste, vai dar tudo certo. Tá bom? Não fica preocupado. Então tá bom, vamos lá. Então, continuando. Shalom Bait. E aí ele explica aqui já no início o seguinte, que uma casa tranquila ultrapassa qualquer paraíso inimaginável. Quem vive em uma casa pacífica sente como se caminhasse por um exótico jardim de paz. Por isso o nome do livro, né, O Jardim da Paz. Infelizmente, o oposto também é verdade. O purgatório é um jardim de infância, se comparado a uma casa em que há discórdia conjugal. Discórdia, né, entre o marido e a sua esposa. Viver em um ambiente destituído de paz é provavelmente a pior forma de sofrimento que existe, né? Nós, com certeza, em alguns momentos, né, da vida, já tivemos
essas discórdias, essas brigas, né, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, e só a gente sabe o quanto isso é doloroso, é uma coisa que chateia, é uma coisa que incomoda. Depois de uma discussão, às vezes vem, sabe, um sentimento de culpa, um sentimento de, sabe, alguma coisa, o que eu fiz de errado, como eu posso melhorar. No final das contas, está todo mundo buscando ter essa paz conjugal, sabe, ter paz no lar. Olha lá, o Isaac entrou de novo, deixa eu admitir ele aqui. Então, todo mundo busca isso. Todo mundo busca ter paz no lar. Muito bem. É dito que a Geulah, o que é Geulah? Geulah é a redenção final, é o momento que, né, nós iremos nos conectar de forma plena com o Criador, né, todo o povo de Israel, né, todos nós. E aí, né, os sábios explicam que esse momento de redenção, essa redenção final, depende do quê? Depende de Shalom Bait. Depende da paz no lar. Uma casa pacífica é um santuário digno para que a presença divina, né, ou a Shekhinah, repouse. Quanto mais a presença divina preenche esse mundo, mais perto a gente então se aproxima dessa redenção final, dessa promessa, né, do Criador de fazer com que todo o seu povo se una completamente a Ele. E o que acelera esse processo de redenção é justamente Shalom Bait, é justamente essa paz no lar. Então o livro ele vai se dedicar a isso. Toda família que constrói um lar tranquilo acelera a redenção. A vinda do Mashiach, a vinda do Messias, a redenção final do mundo. Os nossos sábios de abençoada memória, eles ensinam que a paz no lar é o melhor receptor para todos os tipos de bênção. Na verdade, isso está escrito no Talmud, que o melhor receptor para, né, o povo de Israel, o melhor vaso, o melhor receptor para conter todas as bênçãos do Criador é a paz. Shalom. Quando melhoramos, então, a paz dentro da nossa casa, nos tornamos merecedores de inúmeras bênçãos. Então, veja que incrível. Quanto mais você cultivar, né, quanto mais você lutar para estabelecer paz dentro da sua casa, com a sua esposa, mais fácil vai ser para você receber todo tipo de bênção, seja bênção financeira, seja bênção de saúde, tudo. Depende dessa paz no lar que você constrói, que você busca, e que é da sua total responsabilidade. A gente vai chegar nisso. Portanto, vale a pena fazer todo o esforço para melhorarmos cada vez mais a nossa Shalom Bait. Shalom Bait. Então, vamos começar já no primeiro capítulo sobre essa mitzvah, sobre esse preceito, que é o preceito mais importante. Ele começa dizendo assim: saiba que a coisa mais importante no serviço a Deus é Shalom Bait, é a paz no lar. O marido deve investir todos os seus esforços, porque esse preceito, essa mitzvah, esse mandamento com a qual ele está comprometido, né, por toda a vida. No momento que a gente se casa, no momento que a gente, né, tem ali a nossa parceira de vida, a gente se compromete com esse mandamento, com essa mitzvah, com esse preceito, que é Shalom Bait. Quando uma pessoa não desfruta de um casamento tranquilo, ela então deve se dedicar o máximo possível para estudar, rezar e alcançar Shalom Bait, alcançar essa paz no lar. Continuar solteiro. O objetivo da nossa vida é nos conectarmos ao Criador. Isso a gente já sabe. O nosso maior propósito é nos conectarmos a Deus, é estabelecer uma completa conexão com o Criador. Esse é o propósito do porquê a gente existe. Isso já está muito claro para a gente. Né? A gente está aqui para se conectar com o Criador, com a sua Torá, né? Com a Bíblia e com os mandamentos. Isso parece ser mais fácil quando se é solteiro, sem, né, o jugo de uma esposa, filhos e sustento. Né? A gente pode pensar que, poxa, se eu fosse solteiro, eu ia ter menos preocupação, eu ia ter muito mais tempo para me dedicar ao estudo bíblico, eu ia ter mais tempo para poder realizar os mandamentos e, portanto, eu ia ter muito mais tempo para me conectar com o Criador. Né? Então, poderíamos concluir que o Criador gostaria, né, que continuássemos solteiros.
para que pudéssemos servi-lo sem interferência externa. Até mesmo o Talmud, que, né, faz parte do que a gente chama de Torá oral, ele ensina que o homem casado tem uma corda no pescoço. Ou seja, uma grande responsabilidade, né? Em outras palavras. Só que o Criador ele não quer que a gente permaneça a vida toda solteiros. Isso não é a vontade de Deus, não é a vontade do Criador, fazer com que a gente permaneça solteiro. E como a gente sabe disso? A própria Torá explica. É dito que o Criador, ele puniu os filhos de Aaron, né? Nadav e Avihu, porque eles não se casaram. A gente lê na Torá, né, que Nadav e Avihu, eles foram mortos, né, pelo Criador, porque eles fizeram uma oferenda, né, uma oferta estranha dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, e por essa razão, então, que eles foram consumidos, né, e a alma deles saiu do corpo. No entanto, o que os sábios nos explicam é que, na verdade, isso só aconteceu porque eles não estavam casados, porque eles não eram casados, porque se eles tivessem esposas, muito provavelmente eles não estariam fazendo aquela oferenda estranha, aquela oferta diferente no altar de Deus, né, dentro do tabernáculo. Então a razão, na verdade, do porquê eles foram castigados pelo Criador não foi porque eles fizeram a oferenda, mas foram porque eles não haviam se casado. Olha que incrível. Mesmo, inclusive, eles sendo considerados, né, de acordo com o sagrado Zohar, homens justos e de um nível espiritual muito elevado, semelhante, inclusive, ao de Moisés. É dito que Nadav e Avihu, os filhos de Aaron, eram de um entendimento, de uma sabedoria, de um conhecimento espiritual muito elevado. Muito elevado. Fica até essa questão, poxa, se eles eram tão elevados, se eles eram tão sábios, como eles foram capazes de levar um fogo estranho no altar do Criador, né? Já que eles tinham tanto entendimento. E aqui, né, a gente aprende que a verdadeira razão deles terem sido consumidos ali, diante do altar, era porque eles não tinham compromisso, eles não tinham um casamento, eles não tinham esposa. Agora, é dito, inclusive, sobre uma outra figura, o rei Ezequias, que era um sábio, um devoto e um justo, com uma alma assim, que tinha faíscas de luz do próprio Mashiach, em cujo mérito todo o povo de Israel estudou Torá. Ele recebeu uma sentença celeste de morte porque ele não havia se casado. Vejam bem, esse rei Ezequias era um tzadik, era uma pessoa com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas mesmo assim havia, né, recebido um decreto de morte vindo dos céus, né? Mesmo ele tendo construído escolas de estudo de Torá, tudo isso, por qual razão? Porque ele não havia se casado. A sentença contra o rei Ezequias, ela só foi revogada quando ele se casou, quando o rei Ezequias se casou com a filha do profeta Ishayahu, ou, né, com a filha do profeta Isaías. Quando ele então casa com a filha do profeta Isaías, esse decreto dos céus de que ele deveria morrer, ele é anulado. Então, a morte não começa quando a gente casa. Na verdade, a gente evita de morrer e sair do mundo quando a gente se casa. Então, a gente já tem que começar a ficar feliz por causa disso, né? A gente que é casado, que tem as nossas esposas, né? Baruch Hashem. Muito bem. Isso nos leva à seguinte pergunta. Por que o casamento, então, é tão importante? Por que o casamento é tão importante? Porque aqueles que não se casaram foram punidos de forma tão severa. Por quê? Nadav e Avihu, né, os filhos de Aaron, o profeta, o rei, né, Ezequias também, eles todos queriam cumprir a Torá, os preceitos, queriam estudar a Bíblia sem perturbações, conectar-se, né, com o Criador e desfrutar das elevadas alegrias espirituais do mundo vindouro, ainda nesse mundo físico. Então, por que Hashem, por que o Criador exige que as pessoas se casem? O preceito de ter uma esposa e prover todas as suas necessidades não puxa o homem para esse mundo material tão baixo. O fato da gente ter uma esposa, tem que sustentar a casa, tem que, sabe, prover o alimento, isso não faz com que a gente se conecte com o mundo do 1%, com as coisas materiais, né? Não é uma coisa que, né, se a gente for parar para analisar, né, usando a lógica, não é uma coisa que nos afasta daquilo que é espiritual. E se é assim, por que então o Criador faz questão que a gente se case? Se por um lado se casar faz com que a gente busque as coisas materiais do mundo para poder sustentar nossa casa,
Por que o Criador faz questão que a gente case? É uma ótima reflexão, é uma ótima pergunta. E a resposta é a seguinte: o propósito da criação, né, que é o cumprimento da Torá, e a realização da nossa retificação, né, do nosso tikkun, que é a correção da alma, só pode ser conseguido no contexto de um relacionamento conjugal com Shalom Bait, com paz no lar. Repetindo, o propósito da criação, que significa cumprir a Torá e realizar a correção da nossa alma, só pode ser conseguido, só pode ser obtido no contexto, né, ou seja, dentro de um relacionamento homem-mulher conjugal que tenha paz, um Shalom Bait. Portanto, o casamento não faz sentido sem Shalom Bait. Um casamento só faz sentido, um relacionamento homem-mulher só faz sentido se existe paz no lar. Se você está casado e você não experimenta paz constante, não é de vez em quando, tá? É constante na sua casa, tem problema. Sem paz no lar, para que casar? Para que cometer transgressões e deixar a esposa infeliz? Já que o homem só pode alcançar a sua correção se está casado, se ele não se casa, torna-se supérfluo no mundo. Até pior, o mundo não pode ser completamente corrigido se o indivíduo não cumpre o seu propósito. Então a gente vai desenvolver esse conceito, né, com a ajuda de duas parábolas que descrevem situações semelhantes. Vamos lá. Primeira parábola é a parábola do santo celibato. Santo celibato é a primeira parábola. Então, é dito sobre esse jovem que em sua juventude, né, a gente vai chamar esse jovem de o santo celibato, tá? Como a gente vai chamar ele. Em sua juventude, o santo celibato decidiu que sua alma clamava pela Bíblia, clamava pela Torá, pela palavra de Deus. E ele concluiu que o melhor seria se manter solteiro e encontrar uma casa de estudo afastada, onde ele pudesse dedicar os seus dias à Bíblia, ao serviço a Deus. Logo, o santo celibato descobriu uma pequena escola de estudo bíblico, né, que era de madeira, em uma vila rural afastada, e ele então pediu permissão ao caseiro para comer, dormir e beber naquele lugar, que também servia de casa de estudo para a vila, e prometeu que não iria incomodar ninguém. Ele só queria se hospedar ali e ficar estudando o tempo todo. Então o jovem, né, o santo celibato, ele se sentava num canto, em silêncio, estudando dia e noite, sem interrupções. Ele mal saía da casa de estudos e limitou a sua alimentação a alguns pedaços secos de pão, negando a si mesmo qualquer resquício de prazer físico. Ele tomava água da pia e dormia em um banco de madeira. Dias, meses e anos se passaram, até o fatídico dia em que o caseiro encontrou o santo celibato sem vida, morto no chão da escola. Toda a vila, né, acompanhou o santo celibato ao seu local de descanso final. Não havia palavras adequadas para expressar a sua santidade, né, e o seu ascetismo. Todos os moradores tinham certeza de que o indivíduo assim, como o santo celibato, totalmente afastado de qualquer coisa mundana, deveria ser um grande tzadik, deveria ser um grande estudioso, uma alma muito elevada, por tanta dedicação à Bíblia, ao estudo e à Torá e etc e tal. Muito bem. O santo celibato concordava com os moradores da vila e achava que ele era, de fato, um tzadik de méritos elevados. Ele estava seguro de que sua alma, quando ascendesse ao tribunal celeste, seria recebida por um distinto grupo de grandes sábios, tocando lira, acompanhado por um coral de anjos cantando em harmonia. Ele tinha certeza de que eles o levariam ao seu legítimo posto abaixo do trono de Deus, inclusive, que o aqueceria sob a luz sublime da presença divina. Ele tinha certeza que ele ia alcançar ali o lugar mais VIP do céu, por toda a sua dedicação, né? Muito bem. O santo celibato, então, ficou terrivelmente decepcionado.
Não havia almas de grandes justos para recebê-lo. Ele não ouviu nenhum anjo tocando música em sua homenagem. Tudo o que viu foram imagens de seus pais e ancestrais entristecidos, decepcionados. Sem demora, ele foi conduzido ao tribunal celeste, onde ficou diante de muitos justos, com olhares recriminadores. Tipo assim, ó. Ai, ai, ai. O juiz, então, abriu um grande livro. A história da vida do santo celibato era esse livro. E ali ele examinou todos os preceitos e o chamou por seu primeiro nome, ignorando o honrado título de santo celibato que ele havia recebido. E aí então o juiz disse: Yoski, você estudou bastante Torá, você rezou, você recitou as bênçãos necessárias, você colocou o tefilim, você usou o tzitzit, você cumpriu o Shabat, você participou de todas as festas, você fez jejum, até mais daquilo que é exigido. Você fez um bom trabalho, sabe, ao cumprir os preceitos e tudo mais, só que tem um problema. Com todas as suas boas ações, você não cumpriu a missão que deveria ter completado no mundo físico. Você estudou Torá, mas não aplicou aquilo que você aprendeu. Se tivesse se casado, teria visto como estava longe do verdadeiro cumprimento da Torá, pois teria que se esforçar muito mais para cumprir cada preceito. Com um olhar punitivo sobre a espantada alma do santo celibato, o juiz ainda adicionou o seguinte: você não sabia que todo o propósito do estudo bíblico é adquirir fé, é adquirir emuná, é adquirir certeza? O propósito do estudo bíblico é a aquisição de emuná. O que a gente chama de emuná é o quê? Certeza, fé no Criador. O nível de emuná, de certeza que você alcançou, é extremamente inadequado. Se você tivesse se casado, teria de passar por uma longa lista de testes e atribulações com a sua esposa. Quando ela o impedisse de estudar a Bíblia com as suas várias exigências, você não passaria nos testes. Quando ela o diminuísse ou repreendesse, você mancharia sua alma com raiva e reclamações. Só assim você veria o estado real da sua fé em Deus, da sua emuná. Você pensa que confia no Criador, mas se tivesse passado pelo desafio de sustentar mulher e filhos, veria como a confiança que você tem, na verdade, é muito frágil. Sempre que tivesse um problema, você afundaria em depressão e desespero. As acusações ficavam mais sérias a cada minuto, e o juiz ainda não havia terminado o seu discurso contra o santo celibato. No minuto em que ganhasse algum dinheiro, devolveria a cobiça. Então você abandonaria a Torá em busca de mais dinheiro. Confiança em Hashem? Confiança no Criador? Você estava longe disso. Paciência? Você nunca recebeu um teste sequer de paciência. Na verdade, o seu interior é repleto de raiva e impaciência. Você não teve com quem treinar. Você não teve como refinar, você não teve como conquistar paciência. Boa personalidade? Se você tivesse se casado, saberia o quanto precisava melhorar, pois nunca teve de ceder a outra pessoa. Felicidade? Felicidade? Talvez você se veja como um homem feliz, mas se tivesse se casado, veria como estava longe da verdadeira felicidade. E mais, saberia como seria difícil fazer a sua mulher feliz, tendo que escutar todas as suas exigências, todas as suas reclamações e todos os seus problemas. Além disso, se o desejo do Criador fosse o cumprimento apenas dos preceitos entre ele, o Criador, e o homem, ele não teria mandado sua alma para o baixo mundo material. Sua missão lá no mundo era conhecer o Criador, e isso só é possível no mundo material se o homem é casado e passa por todos os importantes testes e atribulações. Então, o tribunal concluiu, após a análise de todos os fatos da sua vida, que você fracassou em cumprir a maior parte das mitzvot entre o homem e o seu próximo.
Você nunca se doou a alguém, nunca sacrificou nada por ninguém, nem abdicou de seus desejos por outra pessoa. Você não tem ideia do que seja compromisso. Você não fez nada para erradicar ou, ao menos, diminuir o seu egoísmo, que é algo inato. O juiz e os integrantes do Tribunal Celeste mostraram ao Yoski, né, ao Santo Celibato, que ele havia fracassado miseravelmente. Ele ficou diante do tribunal enquanto os fogos da humilhação lhe queimavam a alma. Ele não havia completado o seu tikkun, a sua correção, e foi forçado a perceber que, por não ter se casado, não havia entendido qual era a sua missão no mundo. Se ao menos ele tivesse se casado e tentado construir uma família em uma casa com Shalom Bait. A gente está se aproximando aí dos minutos finais. Eu já recebi um aviso aqui de que daqui a 10 minutos vai acabar o tempo, né? Mas eu acho que para um start, a gente já começou bem. E o que eu queria acrescentar é que isso aqui, literalmente, pessoal, é só o começo de uma jornada que eu tenho certeza, porque eu não apenas estudei, mas coloquei em prática tudo aquilo que eu aprendi nesse livro, aqui na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, e eu posso, assim, garantir para vocês, garantir que é uma bênção. A gente acha que a gente vai crescer espiritualmente fazendo um monte de coisas. Eu falo isso como professor, sabe? Até colocar em prática alguns ensinamentos que eu descobri aqui. Puxa, eu vou aumentar a minha conexão com Deus se eu estudar mais, se eu me esforçar mais nisso, se eu rezar assim, eu fizer assado e tal, adquirir mais entendimento, mais conhecimento. Quando percebi, quando a gente prioriza, sabe, colocar a nossa esposa literalmente no topo de tudo, buscar incessantemente fazer com que elas tenham, né, fazer com que ela tenha absoluta certeza de que ela é a coisa mais importante que existe, e com isso começar a colher os frutos de Shalom Bait, que é paz no lar. Não só eu sinto, né, eu senti a minha conexão com Deus verdadeiramente aumentar, como eu pude experimentar, como eu tenho experimentado, essa é a verdade, que eu tenho adquirido mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento. Aquilo que eu estudo parece que fica mais fixado dentro da minha mente, e tudo devido a esse detalhe que muitas vezes a gente é negligente, que é cultivar paz no lar, fazer de tudo para manter a paz no lar. E olha, Bezrat Hashem, a gente vai ter oportunidade de nos aprofundarmos nisso, tem muitas lições aqui que a gente pode fazer, mas para esse primeiro encontro, o que é que eu sugiro? É que você pense sobre isso, sobre essa ideia de paz no lar. O quão importante é manter a paz dentro da nossa casa, né? A paz com a esposa da gente, tá bom? Vamos meditar sobre isso e no nosso próximo encontro a gente dá continuidade a esse estudo, tá bom? Mais uma vez eu peço desculpa pelo tempo curto, a gente tem essa limitação de tempo, então eu acho que de repente vale a pena a gente fazer aí um rateio para poder fazer o pagamento, né, da plataforma aqui do Zoom, para poder não ter esse problema de limitação de 40, 45 minutos. Tá bom, meus amigos? Olha, muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Eu acho que esse grupo vai ser uma coisa muito legal, muito boa mesmo. Baruch Hashem, com a ajuda do Criador, sabe? Bezrat Hashem, a gente vai aprender muita coisa juntos, tá bom? Então é isso, um bom descanso para todo mundo, tenha uma boa noite e na semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer observação, mensagem, manda lá no grupo para a gente ir discutindo, tá bom? Então é isso. Boa noite, tudo de melhor sempre e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Valeu! Forte.